Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a história que nos une hoje começa no sereno silêncio da alma de uma mãe. O nome dela é Antônia Salzano, e o filho que ela carregava em seu ventre era, desde o início, diferente de todos os outros. Esse filho se chamava Carlo Acutis, que morreu em 2006. 15 anos de vida, um simples sopro. E, no entanto, o mundo ainda tenta compreender a profundidade da luz que ele deixou acesa. Por trás dos milagres atribuídos à sua intercessão, no site onde ele documentou os milagres eucarísticos, em meio às suas orações e à sua fé diária, esconde-se algo ainda mais misterioso. Uma profecia, não proclamada em público, nem registrada em livros, mas sussurrada à sua mãe, que por anos não conseguiu revelá-la. Antes de conhecer essas palavras, é necessário compreender a alma que as pronunciou. Carlo não cresceu em um lar particularmente devoto. Seus pais eram cultos, bem de vida, preocupados com educação e bons modos, mas sem uma fé viva. E ainda assim, desde a infância, Carlo sentia uma atração inexplicável pela igreja, como se fosse guiado por uma força invisível. Com o tempo, a fé de Carlo transformou sua família. Primeiro, tocou o coração de sua mãe, depois o de seu pai, e, por fim, os de todos ao seu redor. Aquela luz interior começou a irradiar, alcançando todos que se aproximavam dele. E à medida que sua alegria atraía mais e mais pessoas, Carlo começou a falar de algo que poucos compreendiam. Ele dizia com serenidade: "Eu morrerei jovem, mas tenho muito o que fazer antes disso. Preciso me preparar." A maioria interpretava essa frase como um gesto simbólico, uma expressão precoce de espiritualidade. Mas apenas sua mãe compreendeu que aquelas palavras não eram fantasia, mas um aviso. Pouco tempo depois da morte repentina do pai de Antônia, algo aconteceu que a marcou profundamente. Certa manhã, seu pequeno filho Carlo, com apenas 4 anos e meio, acordou e disse, de modo simples e direto: "Eu vi o vovô. Ele me pediu para rezar por ele, porque está no purgatório." Aquelas palavras inocentes a deixaram inquieta. Antônia sentiu uma mistura de assombro e confusão, sem saber se deveria descartar aquilo como imaginação infantil ou ver algo mais profundo. Movida por essa inquietação, uma amiga próxima a aconselhou a procurar um sacerdote famoso da região, apelidado de Padre Pio de Bolonha, conhecido por seus dons espirituais e pela capacidade de discernir os mistérios da alma. Antônia decidiu ir até ele e se confessou. O sacerdote, após escutá-la atentamente, falou-lhe com serenidade e convicção. Seu filho não é uma criança comum. Ele carrega dentro de si uma grande missão, uma missão que servirá à igreja. Aquela afirmação, dita com tanta certeza, ficou gravada para sempre na memória de Antônia, marcando o início de uma compreensão mais profunda sobre o destino espiritual de seu filho. Certa noite, quando ele tinha apenas 9 anos, Antônia o encontrou rezando sozinho com o terço nas mãos. Tentando quebrar o silêncio, ela perguntou por que ele não estava assistindo ao desenho animado favorito. Ele levantou o olhar e respondeu com uma serenidade que a desarmou. "Mamãe, você não vai me ver velho. Mas não se preocupe, porque do céu eu continuarei ajudando a igreja." Antônia tentou sorrir, achando que era apenas um pensamento infantil, mas Carlos simplesmente voltou o olhar para uma pequena imagem da Virgem Maria e continuou sua oração. Ele não era uma criança sonhando com grandeza, mas uma alma que já conversava com o céu. Com o passar dos anos, essa maturidade espiritual se intensificou. Carlo começou a estudar com curiosidade incomum os padrões das aparições marianas, as mensagens de Fátima e as visões de santos como Faustina Kowalska e Padre Pio. Essa busca o levou a criar seu famoso site sobre milagres eucarísticos, um trabalho monumental para sua idade, concebido não como uma coleção de fatos, mas como um chamado para lembrar o essencial. Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia. Por trás de cada imagem e de cada testemunho, havia o desejo de Carlo de despertar corações adormecidos. Ele não falava da fé com drama, mas com uma alegria simples, quase infantil. Dizia que a santidade não era uma meta reservada aos místicos,
mas um caminho aberto a todos. E quando seus amigos lhe perguntavam por que ele dedicava tanto tempo à oração ou a ajudar os outros, ele respondia naturalmente: porque eu quero sempre ser amigo de Jesus. Sua vida parecia uma sucessão de pequenos gestos luminosos. Ele visitava os doentes, ajudava os pobres e oferecia seus dias pela igreja. Mas, sob aquela ternura, havia um senso de urgência. Havia uma clareza em suas palavras que, às vezes, chegava a ser perturbadora. Carlos sabia que seu tempo seria breve, mas também sabia que sua missão estava apenas começando. Anos depois, quando sua mãe recordou essas conversas, entendeu que o filho não era apenas uma testemunha da fé, mas um mensageiro, um jovem que, sem pretender, antecipou um tempo de confusão com sua vida e suas palavras, e mostrou o caminho de volta: a Eucaristia, a oração e a confiança absoluta no amor de Deus. E assim, entre a inocência de uma criança e a sabedoria de um santo, Carlo Acutis começou, sem perceber, a escrever o primeiro capítulo de uma profecia que o mundo está apenas agora começando a compreender. Ele não falava com medo, mas com convicção. Seus olhos suplicavam à mãe que levasse suas palavras a sério. Pediu-lhe que não deixasse o mundo convencê-la de que o pecado poderia ser bom, nem de que a verdade era sinônimo de ódio. Acrescentou: a maior mentira virá vestida de amor, mas não virá de Deus. Durante os últimos meses de sua vida, antes de a leucemia obrigá-lo a ser internado, Carlo viveu um período de entrega profunda e consciência clara do que estava por vir. Certa noite, pediu à mãe que se sentasse com ele junto à janela. Lá fora, as estrelas brilhavam silenciosas e frias, mas Carlo as observava com um entendimento que parecia transcender sua pouca idade. Olha, mamãe, disse apontando para o céu. As estrelas brilham mesmo quando ninguém as está olhando. É assim que Deus age no mundo. Mesmo que pareça que tudo foi esquecido, mesmo que o mundo ignore o seu amor, ele nunca deixa de amar. Após um longo silêncio, Carlos sussurrou algo que Antônia não compreendeu totalmente naquele momento. Depois que eu morrer, eu te darei um sinal. E também uma missão. Você não entenderá o significado agora, mas é a chave da profecia. Pouco tempo depois daquela noite, Carlo começou a passar mal. Tinha apenas 15 anos. O que se seguiu não foi apenas um exame médico, mas uma prova real de fé e de entrega espiritual. Carlo não reclamou, não se revoltou, não se desesperou e nem chorou por si mesmo. Em vez disso, voltou-se para a mãe e disse: deste leito, tudo o que eu sofrer eu ofereço pelo Papa, pela Igreja e pelas almas que não sabem o quanto Deus as ama. Nos dias seguintes, suportou dores extremas. Mesmo assim, oferecia cada momento de sofrimento com amor. Dizia aos médicos que estava bem e dizia à mãe que não se preocupasse. Após sua morte, Antônia começou a ter sonhos simples, porém intensos, que pareciam pertencer a outras pessoas, e pessoas de lugares remotos começaram a relatar que também sonhavam com Carlo, um menino radiante, vestido de branco, segurando a Eucaristia nas mãos como um farol na escuridão. Uma mulher no Brasil afirmou tê-lo visto segurando um cálice luminoso, com olhos brilhantes e uma mensagem clara: aqui é onde a luz ainda arde. Nas Filipinas, uma freira afirmou que, no meio de sua meditação noturna, viu Carlo caminhando pela praia, entregando pequenas velas às pessoas que pareciam perdidas, iluminando seus caminhos com um gesto silencioso, mas profundo. Um ano após a morte de Carlo, teólogos que estudavam seus escritos descobriram que ele havia catalogado milagres eucarísticos e os havia conectado a advertências proféticas de místicos e visões antigas. Segundo suas anotações, a Eucaristia não era apenas um símbolo, mas o eixo da fé, a linha divisória entre a verdade e a confusão. Carlo havia apontado, por exemplo, para o milagre eucarístico de Buenos Aires, ocorrido nos anos 1990, quando uma hóstia consagrada se transformou visivelmente em tecido humano de coração. Ele relacionou esse acontecimento às advertências de Nossa Senhora de Akita, no Japão, e às visões de Santa Faustina Kowalska, na década de 1930,
montando um quebra-cabeça espiritual que revelava que a batalha final não seria travada com armas ou exércitos, mas com a fé em si mesma, e, acima de tudo, com a Eucaristia. A mensagem de Carlo era claríssima. Se Satanás quer dividir a Igreja, ele precisa primeiro semear confusão sobre quem é Jesus e o que é a verdadeira devoção. E é exatamente isso que estamos testemunhando hoje. Debates sobre a comunhão, divergências entre bispos, fiéis criticados por se ajoelharem em adoração e um silêncio inquietante vindo de muitos púlpitos. Mesmo em sua curta vida, Carlo previu tudo isso e nos deixou um caminho a seguir. Não foi apenas um aviso, foi um chamado à ação. Vivam de modo que a Eucaristia seja o centro de tudo o que fazem. E é nessa frase, nesse conselho que Carlo deu à mãe, que está o coração da profecia. Não se trata apenas de sobreviver à tempestade da confusão e da divisão, mas de ser faróis de luz, portadores da verdade em tempos de trevas. Com cada palavra, com cada visão, com cada sinal, Carlo nos ensinou que a fé não é passiva. Ela é ativa, vigilante e luminosa. Preparou-nos para compreender que, mesmo no meio do caos, a luz nunca se apaga. Ela apenas espera ser reconhecida, preservada e seguida por aqueles que ainda confiam. E agora, enquanto o mundo se debate entre dúvidas e desorientação, a mensagem de Carlo ressoa mais forte do que nunca, lembrando-nos que a Eucaristia continua sendo o farol capaz de guiar as almas perdidas de volta à verdade. A Igreja enfrenta um tempo de confusão e desafio. Seus pastores às vezes vacilam e se perdem, e o mundo frequentemente consegue enganar os mais ingênuos. Mas aqueles que se agarram à Eucaristia, que mantêm viva a convicção de que Deus habita verdadeiramente no pão consagrado, serão os portadores da luz, os faróis em meio à escuridão que ameaça envolver todos nós. Carlo Acutis não buscou fama nem atenção. Seu verdadeiro desejo era provocar ação, despertar corações e guiar as pessoas não à política, mas de volta a Jesus, ao altar, ao tabernáculo, à custódia e, sobretudo, ao sagrado silêncio onde a presença divina nos espera. Hoje, aqueles que investigam o legado de Carlo podem encontrar mais de 100 milagres eucarísticos documentados, todos oficialmente reconhecidos pela Igreja. Mas, escondido entre essas linhas, há algo ainda mais profundo. Um chamado para lembrar que o sobrenatural não é distante nem inacessível. Ele está ali no altar, onde o céu toca a terra. Carlo Acutis, mais do que um adolescente santo, revelou-se um verdadeiro profeta, uma ponte entre a era digital e a eternidade. Seus passos, suaves mas firmes, começam agora a reaparecer, oferecendo esperança e direção à alma fragmentada da Igreja contemporânea. Em seu último ano de vida, antes de oferecer seu sofrimento como dom a Deus, Carlo recebeu algo mais profundo, uma visão pessoal, íntima e profundamente espiritual, que ele compartilhou somente com sua mãe e seu diretor espiritual. Essa experiência ocorreu durante uma adoração eucarística, um momento em que Carlo costumava passar longas horas em contemplação diante do Santíssimo Sacramento, especialmente nos meses que antecederam sua doença. Carlo Acutis recordava os ensinamentos do Evangelho, que, embora simples, possuem uma profundidade infinita. A primeira advertência que deixou é clara. Uma igreja que esquece a cruz perde sua força e seu poder transformador. Carlo se preocupava profundamente com algo que poucos adolescentes sequer consideram: a tentação de suavizar o Evangelho, de aparar suas arestas, de eliminar as partes que falam de sacrifício, arrependimento e pecado. Ele lembrava que Jesus não morreu para nos deixar confortáveis. Se a cruz desaparece do centro da fé, a Igreja corre o risco de se tornar um museu de religiosidade superficial. Seu temor não era que as pessoas deixassem de ir à missa, mas que deixassem de encontrar Deus nas profundezas da própria vida. Para ele, a cruz era a escada firme que conecta a humanidade ao céu, e o único meio de lembrar a um mundo viciado em ruído e distração que ainda é possível ouvir a voz de Deus.
A segunda advertência de Carlo estava ligada à tecnologia e à incapacidade crescente de se concentrar que ele percebia no mundo moderno. Embora ele amasse a tecnologia e jamais a rejeitasse, compreendia seu poder de dispersar e distrair. Observava como as pessoas preferiam estímulos passageiros à oração, atenção superficial à reflexão profunda. Para Carlo, a verdadeira batalha pela alma não seria travada em parlamentos ou governos, mas na capacidade das pessoas de escutar, discernir e escolher o eterno em vez do efêmero. Esses avisos, ainda que simples em sua forma, apontam um caminho muito claro: manter a fé centrada na Eucaristia, viver a cruz no cotidiano e proteger a atenção e o coração do ruído constante do mundo. Carlo nos lembra que a luz sempre rompe a névoa, que os atos de amor e de fé sincera são os sinais que guiam a humanidade em direção a Deus, e que, mesmo em meio à confusão, há um caminho seguro para aqueles que buscam a verdade. Carlo tinha uma visão muito clara de como a sociedade moderna havia aprisionado as pessoas, constantemente ocupadas, permanentemente distraídas. Segundo ele, essa incapacidade de parar e simplesmente estar presente era uma das maiores ameaças à alma humana. Por isso, ele não hesitava em impor limites a si mesmo. Permitia-se apenas 1 hora de videogame por semana. Privava-se de suas comidas favoritas e praticava jejum voluntário, não por rigidez, mas porque compreendia que a verdadeira liberdade não está na ausência de restrições, mas na clareza de espírito e na paz interior. Carlo escreveu em seu diário que a alma não consegue respirar quando a mente está saturada de ruído e desordem. Por isso, insistia em hábitos como a oração diária, a leitura da Bíblia e a missa frequente. Mas sua advertência mais apaixonada não era sobre distrações modernas, e sim sobre o milagre que acontece todos os dias na Eucaristia. Carlo lamentava profundamente o fato de muitos ignorarem o que ele considerava o aspecto mais grandioso e evidente da fé: a presença real de Jesus no altar. Às vezes, chorava após a missa, não por tristeza, mas por espanto e gratidão, pela consciência de que Deus entrava em seu corpo e em sua vida naquele exato momento. E sua maior dor era ver que muitos católicos haviam perdido a fé na presença real, no milagre que ocorre em cada celebração. Para lembrar o mundo de que esse milagre ainda acontece, Carlo criou um site documentando todos os eventos eucarísticos conhecidos e incentivou sua família a visitar os santuários, não para ostentar, mas para lembrar que a graça de Deus está viva e presente. Essas 3 advertências, a cruz, a atenção e a Eucaristia, foram imbuídas de amor e formaram o alicerce do que Carlo via como o maior desafio da Igreja moderna. Sua solução era simples e direta: agarre-se à Eucaristia, visite-a, fale com ela, ame-a. Permita que o mundo esqueça quem você é, mas nunca se esqueça de quem você é em Cristo. Entre seus ensinamentos mais marcantes estava sua convicção sobre a vida e a missão pessoal. Ele dizia com firmeza: "Eu não tenho medo de morrer." Para Carlo, a maior tragédia não era fracassar, mas viver distraído levando uma vida confortável, popular e superficial, sem aspirar à santidade. Cada dia, dizia ele, deveria ser vivido como uma preparação, não apenas para a morte, mas para a eternidade. Ele sabia que sua vida seria curta, mas também entendia que seu fim não seria o fim da história. Antes de morrer, deixou à mãe uma promessa cheia de esperança: "Depois que eu morrer, a sua missão começará. Você saberá o que fazer quando chegar a hora, e saberá que vem de mim." E esse momento chegou mais rápido do que ela esperava. 4 anos após a morte de Carlo, sua mãe, Antônia Salzano, viveu algo que jamais imaginaria. Em sua idade, a dor de ter perdido o único filho ainda latejava em seu peito, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Durante todo esse tempo, ela nunca falou publicamente sobre as palavras proféticas ou as anotações de Carlo, mas persistiu em oração e em visitas constantes à Eucaristia, sussurrando: "E agora, Carlo?" Foi então que o sinal prometido por ele chegou.
Antônia descobriu que estava grávida de gêmeos, algo que os médicos não conseguiam explicar, pois ela já havia sido diagnosticada como infértil. Não havia explicação científica ou médica, mas ela não precisava de uma. Ela se lembrou das palavras de Carlo antes de morrer. Eu te darei um sinal. Antônia contou que Carlo lhe apareceu em sonho e revelou que ela voltaria a ser mãe. Esse sinal chegou renovando sua fé, lembrando-lhe que, embora Carlo não estivesse mais presente fisicamente, seu amor e sua orientação permaneciam vivos como nunca antes. Essa história não é apenas sobre um jovem que viveu com disciplina e devoção. Carlo ensinou que viver plenamente não significa evitar dificuldades ou distrações, mas encontrar em cada momento a presença do divino, a missão que nos cabe e a liberdade que surge quando deixamos a alma respirar em paz. Sua vida, curta mas intensa, tornou-se um lembrete de que a verdadeira fé se demonstra na prática diária, no cuidado com o espírito, no reconhecimento dos milagres cotidianos e na coragem de cumprir a missão que cada um de nós recebe de Deus. Antônia Acutis sempre manteve a presença do filho, Carlo, próxima de si, mesmo após sua morte. Sabia, no fundo do coração, que ele estava com Jesus e que sua memória jamais se apagaria. A confirmação veio de forma inesperada e surpreendente. O nascimento dos filhos gêmeos, um milagre que ninguém esperava, tornou-se a prova tangível que ela aguardava. Desde então, Antônia tem viajado por países e continentes, levando a mensagem de Carlo a paróquias, conferências de jovens, catedrais e capelas. Sempre acompanhada da relíquia do coração de Carlo, símbolo de seu ardente amor por Deus, ela transmite uma mensagem simples, porém poderosa. Se um jovem como Carlo pode aspirar à santidade, qualquer um pode. Esse jovem de 15 anos, armado com um laptop, um rosário e um profundo amor pela Eucaristia, conseguiu tocar corações e transformar vidas. Sua mensagem continua viva. Cada pequeno gesto, cada ato de devoção, mesmo o mais humilde, pode iluminar a escuridão do mundo. A profecia de Carlo para sua mãe não era apenas uma mensagem pessoal, mas também um alerta para toda a Igreja. Ele previu um tempo em que até mesmo os fiéis se tornariam distraídos, divididos e cansados, um período em que a verdade seria rotulada como intolerância e a confusão se disfarçaria de compaixão, e esse tempo chegou. Entretanto, a luz permanece no tabernáculo e continua brilhando nos corações daqueles que se recusam a esquecer, daqueles que ousam manter a fé e o silêncio em meio ao caos. Carlo não deixou longos tratados teológicos. Deixou um exemplo vivo, um modelo, um lembrete de que a santidade é construída por decisões conscientes, dia após dia. Por meio de sua vida, ele mostrou que a devoção a Deus e a perseverança na fé podem transformar a realidade e que cada pessoa, por menor que pareça sua contribuição, tem o poder de iluminar o mundo. Para aqueles que se sentem indignos, distantes da Igreja ou presos em ciclos de erro, Carlo tinha uma mensagem de esperança. Enquanto houver fôlego, minha missão continua. A santidade, dizia ele, não é um ideal inatingível, mas uma série de escolhas concretas. Ajoelhar-se diante de Jesus, mesmo quando a capela está vazia, amar sem condições, agir pela verdade, não pela conveniência, ser corajoso na fé, mesmo quando zombam de você. Esse é o caminho da santidade, uma escolha de cada vez. O chamado de Carlo permanece atual. Voltar ao altar, dedicar tempo à Eucaristia, rezar o rosário, manter a fé viva e visível e viver com bondade e coragem. Atos que hoje são mais relevantes do que nunca. Ele nos lembra que nascemos para ser luz, mesmo em um mundo envolto em sombras e distrações. Antes de morrer, Carlo deixou uma reflexão final rabiscada à margem de sua Bíblia. A tristeza é olhar para si mesmo. A felicidade é olhar para Deus. Suas palavras continuam ecoando como um guia para todos que buscam viver com propósito. Vai e toca nele. Futuro Santo, reza por nós.